Antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar você a entrar lá no nosso perfil no TikTok. A gente está lá no novo aplicativo de vídeos, né? E os filmes e as séries que a gente não for falar aqui no canal, com uma crítica mais abrangente, como essa que você vai ver daqui a pouco, você vai poder encontrar algum comentário lá no nosso canal do TikTok. Para você achar a gente lá é só digitar 5 tons, tudo junto que você acha no nosso perfil. Tá lá o nosso logo, né? Aquele logo com a nave espacial. Você vai encontrar o nosso conteúdo lá. Normalmente a gente falaria sobre alguma estreia muito forte da Netflix, né? Sobre alguma coisa da Apple TV ou da Prime Video ou até da própria Disney Plus, né? Mas falando de filme sério, falando daqueles filmes mais pesados que eles lançam essa semana, por exemplo, a Netflix vai lançar Stranger Things, né? A última temporada, a primeira parte da última temporada. Mas nós resolvemos falar de uma coisa que é muito melhor que tudo isso, que é Tico e Teco, Os Defensores da Lei. Você pode se perguntar, ué, mas esse filme é bom? Né? Muita gente, como eu, por exemplo, via os trailers e pensava, vai ser uma pataquada sem tamanho, aquela coisa que a Isabela Boscov já falou, uma coisa que não faz sentido, né? Porque o trailer já parecia ser uma mistura de várias coisas que não estavam parecendo que iam ficar legais, né? A mistura do 3D, né, com o 2D, e outras coisinhas mais ali que estavam incomodando. Mas aí a gente resolveu assistir o filme, a gente viu, na verdade, que ele estava sendo muito bem comentado, né, pela crítica, e a gente resolveu dar uma chance. A gente não ia fazer isso, e a gente resolveu fazer. E a gente não se arrepende, porque vale cada segundo deste filme. Ele tem 1h30 que, assim, é puro ouro. Provavelmente o melhor reboot que a Disney fez até agora. Você acredita nisso? Não saiu no cinema aqui no Brasil, mas está disponível no Disney Plus se você quiser assistir. A história desse filme é uma coisa assim bem básica, vamos dizer assim. O Tico e o Teco, caso você não se lembre, não é da época, né? Se você não assistiu Disney Cruise ou qualquer coisa no final dos anos 90, o Tico e Teco tinha uma série chamada Defensores da Lei, que eles eram, né, os investigadores, eles tinham lá os parceiros deles, né, que estavam junto com eles. Tinha mais 3 personagens que iam junto com eles e tal. Só que essa série ela foi produzida originalmente nos Estados Unidos em 1989 e 1990. E aqui eles aparecem pra gente, né, o Tico e Teco aparecem como atores que interpretam a si mesmos nesta série, né, porque eles vivem num mundo onde os desenhos convivem com os seres humanos. É bem parecido, inclusive há referências explícitas a Uma Cilada para Roger Rabbit, né, que foi o filme pioneiro nesse sentido, foi dirigido pelo Robert Zemeckis, que é o produtor deste filme aqui, inclusive. Então tem essa história deles, que eles estão lá no finalzinho dos anos 80, comecinho dos 90 nessa série, quando de repente o Teco resolve sair da parceria e estrelar uma série apenas dele, uma série solo, em que ele tá lá fazendo o papel do 007, é o 00 Teco, né, no caso. Isso acaba com a amizade deles e eles simplesmente param de se falar. Então o filme dá um salto de 30 anos no tempo, pro tempo presente agora, e aí eles são obrigados a se reunir novamente quando um dos melhores amigos dele, né, no caso, que estavam ali junto, né, como é o nome dele? Eu esqueci, o Mont, aquele do bigode, que tá junto com ele na série, né, tava junto com ele na série, e ele tá viciado em queijo, ele na série já tinha esse vício em queijo, e ele tá, assim, fissurado, ele acabou devendo para uma gangue, e ele precisa de ajuda para pagar essa dívida. Aí você vê que isso não é um filme para criança, né? Tem temas adultos que são discutidos de uma forma adulta, né? Mas ali, como tem muita cor, muito bichinho, então isso pode atrair criança, mas na verdade esse filme é para adulta, tá bom? Tem essa história, eles acabam se reunindo a contragosto quando o Mont acaba sendo sequestrado por essa gangue para quem ele está devendo, e aí eles precisam se reunir para poder encontrar ele que foi sequestrado. Aí a gente descobre, conforme a história vai passando, que ele foi sequestrado por uma gangue que tem o costume de pegar desenhos antigos que estão esquecidos, né, pela mídia, transformar esses desenhos para eles fazerem espécies, não é reboot, né, é uma versão, né, uma versão pirateada dos desenhos famosos. Quem conhece o Ratatouille sabe do que a gente está falando. Ratatouille. A Disney perdeu uma oportunidade de ouro de citar o Ratatouille. Se elas conhecessem o Mundo Brinquedo, que é a produtora brasileira que produziu Ratatouille, se você foi na Americanas, né, nos anos 2000 ou 2010,
você já viu esse DVD, aqueles do Mundo Brinquedo, né? Que era tipo cópias horrorosas dos filmes originais, né? Tinha de carros, Ratatouille, enfim, a gangue que tá nesse filme faz isso, ela pega esses personagens e os transforma como escravos para trabalhar nesses filmes que são remakes, vamos dizer assim, ou inspirados em sucessos. E o líder dessa gangue é ninguém menos que Sweet Pete, né? Que a gente não vai aqui abrir muito para vocês, né? Agora, a gente vai falar no final do vídeo, inclusive tem uma polêmica em relação a esse personagem que a gente vai comentar, mas é um spoiler, então a gente vai deixar para comentar no final do vídeo, tá bom? A gente vai avisar para você quando a gente for falar. Mas tem aqui o Sweet Pete, que é o grande vilão que comanda essa cadeia, né, de produção de filmes ruins. E é a eles que o Tic Teco precisa enfrentar com a ajuda de uma policial humana, inclusive, né? Que é levada a eles pelo comandante da polícia, que é um boneco de massinha. O grande feito de Tic Teco, Defensores da Lei, o filme, é que ele é, ao mesmo tempo, uma comédia maluca, que não tem pé nem cabeça, mas também pode ser um bom suspense para quem gosta de coisas de investigação e tal, e ao mesmo tempo faz uma crítica nada sutil à relação que Hollywood tem com os seus personagens. Pode ser ator ou atriz, ou até mesmo personagens mesmo, né, que são esquecidos depois que fazem sucesso. Aconteceu com o próprio Tic Teco, né? Se você não se lembra da série de Tic Teco que passava na SBT aqui no Brasil nos anos 90, que é essa série que está em questão aqui no filme, se você não se lembra é porque elas foram esquecidas, foram deixadas de lado por Hollywood, né? Pela própria Disney acabou deixando esses personagens de lado. E até a criação dessa gangue, né, que faz essas novas versões dos filmes clássicos, ela também é uma espécie de crítica a esse abandono que Hollywood faz, que suga os atores, as atrizes, os personagens até onde não pode mais, para depois descartar como se não fosse nada. A polêmica em volta do personagem que é o vilão desta história, que é o Sweet Pete, é também relacionada a isso, mas mais uma vez a gente vai comentar no fim do vídeo. Mas para além da crítica, é um filme, sem dúvida, um filme com temáticas adultas, mas que também apela muito para o nosso saudosismo, porque tem participações especiais de vários estúdios aqui. A Disney deve ter assinado acordos caríssimos para poder colocar segundos desses personagens na tela, né? Ou não, né? Porque de repente ela já comprou todo mundo. A Disney compra todo mundo, né? Então de repente comprou os estúdios aí e fez com que esses personagens pudessem aparecer nesse filme. Às vezes a Disney comprou até sua família e você não sabe. E você não tá sabendo, né? De repente você é um produto da Disney. Vai saber. Você é um personagem da Disney que ela vai te descartar também. Mas aqui aparece, sei lá, vamos citar aqui, o próprio Roger Rabbit aparece aqui, aparece My Little Pony, aparece quem mais? O South Park, Shrek, faz referência a um monte de desenhos animados da própria Disney, faz referência também à própria Vingadores, né? O Paul Rudd, né, que interpreta o Homem-Formiga, aparece nesse filme, e também tem personagens antigos de Vingadores que foram descartados, né, dos anos 90, como a Tigresa. Só os mais fãs de Vingadores conhecem a Tigresa. Ela foi descartada, obviamente, né, porque é uma personagem absurda, e aqui ela aparece também como se fosse uma personagem como o próprio Tic Teco, que está abandonado na vida, né? Tipo, o Tico foi vender seguro, porque não tinha mais carreira. Enfim, esses personagens eles vão para as Comic Cons da vida para assinar autógrafo no Artist Alley, né? Se você foi para Comic Con, você sabe como é. Aparece o He-Man, também aparece o Esqueleto, enfim, aparece tantos outros, mas é preciso dar o devido destaque, e é o que vem chamando a atenção nas redes sociais, que é o destaque do Sonic. O Sonic Feio. O Sonic Feio ganhou um nome. Agora ele se chama Sonic Feio. Se você não sabe quem é o Sonic Feio, se você bateu a cabeça em 2019 e não sabe o que aconteceu, quando saiu o primeiro trailer do primeiro filme de Sonic, as pessoas reclamaram que o Sonic estava muito real. Tinha que ser mais parecido com o do jogo, né? E o Sonic, que hoje a gente conhece como Sonic Feio, é o Sonic que é feio. É feio, ele tem dente humano, sabe? E o filme faz troça com isso, só que ele não é apenas um personagem que faz um crossover ali, né? Ele não aparece de repente e vai embora. Ele é um personagem que tem importância, inclusive, aqui para essa história. E é também uma forma da própria Paramount, que cedeu os direitos, né, do Sonic Feio para poder ser usados nesse filme, também fazer a crítica a respeito da própria forma com que as redes sociais e o público em geral acabam interferindo, né, no processo artístico e tal. Mas isso acaba sendo bacana, né, porque é uma forma de trazer esse personagem que deu a volta
e acabou ficando bom. Ele era ruim, deu a volta e ficou bom. No fim das contas, o que a gente tem para dizer a respeito de Tico e Teco, Defensores da Lei, é que é um filme muito bom. É uma hora e meia que você não joga fora. Você vai ter que assistir de novo para pegar todos os easter eggs que são mostrados ali neste filme. Você vai ter que também prestar muita atenção na dublagem, tanto a brasileira quanto a dublagem norte-americana são excelentes, né? Elas são realmente muito bem feitas. E é um filme que tem uma mensagem, né? Essa mensagem, além do saudosismo e tal, é um filme que traz essa mensagem pra gente sobre o descarte que o mundo do entretenimento faz quando termina de sugar as suas propriedades intelectuais. Todo mundo é descartado como se não fosse nada, como se fosse lixo, como se fosse uma coisa ultrapassada. E isso até na própria vida da gente é assim, né? De repente em amizades, né? A pessoa vai lá, suga você e depois te descarta, finge que não te conhece. É a mesma coisa. As pessoas fazem isso. E aqui a gente tem uma crítica sutil a esse tipo de comportamento, ao mesmo tempo que a gente fica embasbacado com o Tico e Teco, que são personagens adoráveis, e eu queria pegar o Teco, né, que é o 3D, queria pegar ele pra mim, colocar num potinho e sair andando por aí. Agora, a gente vai falar de um spoiler. Se você não quer saber mais spoilers sobre Tico e Teco, se você ainda não assistiu, a gente vai discutir aqui esse personagem, o Sweet Peach. Esse vídeo tá ficando um pouco longo, mas assim, é necessário discutir porque rolou uma polêmica aí a respeito dele nas redes sociais. Lá nos Estados Unidos, principalmente, cancelaram o filme do Tico e Teco. Aí você vai saber por quê. Acontece que o Sweet Peach, depois, né, a gente descobre no filme que ele é a versão adulta do Peter Pan, do desenho do Peter Pan da Disney. Então a Disney está usando a metalinguagem para se criticar também, de certa forma, porque ela sabe o que ela faz, né? Ela sabe que ela também faz esses descartes e tal. Acontece que as pessoas nos Estados Unidos perceberam uma semelhança muito grande da história da Sweet Peach com o ator que fez a voz e foi a inspiração do Walt Disney para fazer o Peter Pan lá na década de 50. Esse ator se chamava Robert Cletus Driscoll e ele era um ator mirim que foi então a inspiração para criar o rosto do Peter Pan, para criar a história, né? História não, né? A história já tinha sido feita, mas criar as feições do desenho do Peter Pan, e foi ele que deu a voz na dublagem original do Peter Pan. Então, acontece que pouca gente sabe que a história deste homem foi muito trágica, porque ele foi dispensado pela Disney aos 14 anos porque ele tinha muita espinha no rosto e era muito difícil esconder isso com maquiagem. Então ele foi dispensado e ele passou a viver de uma forma degradante. Ele se tornou viciado em drogas e acabou morrendo aos 31 anos como indigente, porque ninguém sabia quem ele era mais. Ele morreu como um pedinte na rua, como uma pessoa sem identidade. Ele morreu pobre e morreu assim, de uma forma bem descartada, vamos dizer assim. Acontece que o filme, Tico e Teco, ele usa o rosto que é muito parecido com o do Robert Driscoll quando ele já estava perto da morte. Aí as pessoas estão meio que não dando o benefício da dúvida para Disney, né, para a produtora Disney, porque ela própria fez isso com o cara e isso acaba sendo uma piada, vamos dizer assim, aqui no filme do Tico e Teco. É uma história polêmica, é uma história que realmente acaba sendo um pouco duvidosa aí, mas, bom, acho que não tem muito o que fazer a esse respeito, né, porque a Disney pode muito bem ter usado a história do Robert Driscoll para poder criar o Sweet Peach, mas também você precisa levar em consideração que neste filme o Peter Pan, ele tá velho. E como o Peter Pan foi baseado no rosto do Robert Driscoll, quando envelheceram o Peter Pan, ele ficou a cara do Robert Driscoll. Vai saber se é isso mesmo ou não. Mas fica aí essa dúvida, você pode pesquisar na internet sobre Robert Cletus Driscoll, que é um ator que infelizmente acabou sendo vítima da Disney, desse descarte de Hollywood que tanto é criticado nesse filme aqui do Tico e Teco. Bom, é isso então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no segundo.